essas coisas. Mas quando você pensa sobre a gravidade do inferno, você começa a entender, não é uma pequena punição por um erro. O inferno é amedrontador, é apavorante. Nós lemos nossas Bíblias e passamos por esse texto tão livremente, tão facilmente. Choro e ranger de dentes. Na ESV, em Mateus 18, fala sobre o inferno de fogo. O inferno é um lugar de fogo. Eu tenho pensado sobre a casa da minha avó. Eu cresci em Michigan. Minha avó meio que vivia em uma era passada. Na casa onde ela vivia havia uma fornalha no porão. E eu posso me lembrar que às vezes eu descia e colocava fogo na fornalha para deixar a casa da minha avó aquecida no inverno. E você abre a porta e existe um fogo raivoso e infernal dentro daquela fornalha. E Cristo descreveu o inferno como uma fornalha ardente. Eu não consigo imaginar ser empurrado por aquele pequeno buraco, e então a porta sendo fechada, e ela nunca mais será aberta, nunca mais se abrirá. Você se queimou no dedo? Se alguma coisa pode ser anexada à ideia de fogo, é a ideia de dor. Deveria ser óbvio em nossas mentes que o inferno é um lugar de dor inimaginável. O homem em Lucas 16 gritou em seus tormentos. Se ele pudesse ter uma gota de água para a sua língua, mas nem mesmo isso seria dado a ele. O que torna o inferno mais amedrontador é que não é apenas uma fornalha ardente. Não somente que Isaías dizia, Deus, quem pode habitar em meio ao fogo? Mas quem pode habitar em meio ao fogo eterno? Eterno, esse é o horror dos horrores sobre o inferno. Ele nunca acaba, é dor excruciante, é angústia. Nossa geração sabe muito pouco sobre dor. Nós temos tantas medicações, tanto para amenizar a dor, mas aqui haverá nada para amenizá-la. Deus não aliviará sua dor, não importa o quanto você grite, não importa o quanto chore. Pensa em choro. Alguma vez você simplesmente chorou incontrolavelmente? Você havia acabado de perder alguém amado? Algo traumático aconteceu em sua vida que você apenas chorou incontrolavelmente? Isso é como Cristo descreveu o inferno, um lugar de choro. Você irá chorar, pense nisso, chorar para sempre. Você irá chorar quando chegar ao inferno. Você irá chorar mais que em todas as gerações da terra choraram. Você completará a medida de choro de todo indivíduo que viveu, pois você irá chorar e chorar e chorar. E existe a ideia de ranger de dentes, cena insuportável, dor excruciante. Existem locais das Escrituras que anexam ao ranger de dentes a raiva também. A raiva dos outros, raiva de si próprio. Até mesmo raiva de Deus. O inferno é o que alguns dizem como purgatório. O inferno não faz melhoras. A doutrina do inferno é sobre destruição eterna. Ele não faz melhoras, ele destrói tudo que tem qualquer aparência de bom. A imagem de Deus que está sobre você, homem, será eternamente desfigurada e deturpada. Você se tornará ainda mais e mais e mais desprezível com o passar do tempo. E pense sobre isso. Daniel descreve o inferno como um lugar de eterno desprezo. Você sabe o que a palavra desprezo significa? Significa que na visão de Deus Ele irá considerar você completamente perverso. Absolutamente repugnante de ver. Eu sei. 2 Tessalonicenses fala sobre destruição. Destruição eterna, longe ou fora de sua presença.
Cristo disse nos evangelhos: apartai-vos de mim. E existe uma separação de toda a bondade de Deus. Alguns de vocês podem dizer agora mesmo: eu não ligo para isso, eu não me importo em viver longe de Deus. Na verdade, Deus me deixa desconfortável. Eu não gosto de exigências na minha vida, eu não gosto dessa coisa de arrependimento. Eu não me importo de ficar sem Deus, mas ninguém está sem Deus, nem mesmo no inferno. Tudo que você tem agora, tudo que você pode desfrutar, você afunda seus dentes em uma maçã, ou você saboreia um pedaço de torta, você tem um cobertor quente para se cobrir. Eu conversei com um jovem ontem. Ele tinha uma cicatriz de um buraco de bala em sua cabeça. Ele tinha recebido um tiro na perna. Ele está no Texas agora porque ele está fugindo da Califórnia por ter 2 passagens pela polícia, mas uma e ele vai para a prisão para sempre. Bem, para sempre em sua vida. Ele disse: o que Deus fez por mim? Minha mãe está morta, minha avó está morta, meu pai em prisão perpétua. Eu não sei onde meus irmãos e irmãs estão, eu não tenho nada. Eu disse: isso não é verdade, você tem um casaco agora. Você desfrutou desse dia, você acabou de ter uma refeição, você está coberto com um cobertor. Você vê, nesse ponto nós estamos afastados de Deus. Mas no ponto de vista real, nós não deixamos a presença de Deus. Pois é o próprio Deus que com ódio perfeito irá despejar seu desprezo sobre nós. Ezequiel, um dos profetas do Antigo Testamento, tinha algumas coisas muito amedrontadoras para dizer. Deus diz em Ezequiel 8: pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ele irá odiá-lo com ódio perfeito. Ele irá odiá-lo e ele irá ter você. Isso é o que torna o inferno apavorante. O texto que lemos diz que os que estão no inferno serão atormentados. Onde? Na presença dos santos anjos do Cordeiro. Uma das coisas mais apavorantes sobre o inferno não é a total ausência de Deus. A ausência de todas as suas bênçãos, sim. Você consegue imaginar uma eternidade sem alegria nem conforto? Mas Deus estará lá. Uma das coisas apavorantes sobre Deus é que é algo apavorante cair nas mãos do Deus vivo. Ele é um fogo consumidor, e quando Ele coloca a sua face contra você, Ele te esmagará. Na espremedura de sua ira, e será para sempre. Jonathan Edwards diz: o Deus Todo-Poderoso infligirá sua ira sem piedade alguma. Quando Deus contempla o indizível, Ele disse: a extremidade inefável de sua situação, e vê seu tormento ser tão vastamente desproporcional à sua força, e vê como sua pobre alma é esmagada e afundada, como se estivesse em uma escuridão infinita. Você não terá compaixão sobre si. Ele não irá adiar execuções de sua ira, ou ao menos diminuir o peso de sua mão. Não haverá moderação, nenhuma misericórdia. Ele não terá consideração com seu bem-estar. Também não será cuidadoso para que você não deva sofrer muito, em qualquer outro sentido, que você não deva sofrer além do que estrita justiça requer. Nada será retido por ser muito duro para você suportar. Agora eu disse que o inferno irá testar a nossa centralidade em Deus. Algumas vezes, quando nós saímos às ruas de Santo Antônio para evangelizar alguns dos desabrigados, nós vamos encontrar com pessoas de outras igrejas. Eles querem dizer a essas pessoas todas as vezes: Deus o ama, Deus o ama, Jesus o ama. E eu sei que Deus mostra grande compaixão sobre seus inimigos.
Eu sei que ele mostra, ele faz o sol levantar sobre o justo e o injusto. Alguém fez um estudo sobre o ódio de Deus em sua palavra. Eles examinaram 33 textos. E você pode fazer isso por você mesmo em relação ao ódio de Deus. Vocês sabiam que apenas 12 desses textos descrevem Deus odiando o pecado? 12. 21 descreve Deus odiando o pecador. O salmista disse: sua alma odeia o perverso. Ele odeia todos os malfeitores. Uma das coisas às quais nós devemos nos agarrar. Você vê um texto como João 3,36. A ira de Deus já permanece sobre você. Se você não é alguém que acredita em Jesus Cristo, já permanece. Isso não significa que Deus anda por aí com um sorriso perpétuo sobre você. Isso significa o que está escrito: sua ira está sobre você. Se vocês conseguirem colocar essa ideia em suas mentes, em suas almas, em seus pensamentos, que existem aqueles de nós que estão sentados aqui com relativa tranquilidade. Deus odeia você. A ira de Deus, a indignação de Deus, a raiva de Deus é direcionada a você, mais do que para alguns que estão no inferno neste momento. Você diz: será possível? Sim, pois alguns de vocês pecaram diante da grande luz. A palavra de Deus diz: para aquele que muito é dado, muito é cobrado. O servo que conhecia a vontade de seu mestre e não a fez, será castigado com chicotes maiores. Existem alguns de vocês que ouviram o evangelho. Vocês ouviram a verdade. Vocês têm mães ou pais ou maridos ou esposas que oraram por vocês. Vocês têm uma Bíblia em suas mãos. E vocês sabem de uma coisa: vocês têm provocado Deus mais do que alguns que viveram em gerações passadas na Inglaterra ou China ou África Central, pois vocês têm muito mais luz. E o ódio de Deus para com vocês é mais intenso. Sua indignação é mais intensa, muito mais que para com aqueles. E a única coisa que os mantém fora do inferno nesse momento, a única coisa, é a vontade de Deus de manter você ali, a paciência de Deus. Não há mais nada. Não há promessa, porque a aliança das promessas, as promessas que são encontradas dentro da aliança deste livro, tantas tem nele o amém, somente em Jesus Cristo. Mas você não crê nas promessas da aliança, e você não tem parte como mediador da aliança. Você anda sob uma cobertura apodrecida. A medida dos seus pecados está se enchendo, e está para chegar aquele momento em que Deus não vai suportar que você fique nesta terra um pouco mais de tempo, não muito mais tempo. Isso é algo amedrontador, e enquanto eu estudo isso e sento à minha mesa, e constantemente pensando em meus filhos, é apavorante, algo apavorante, mas é a realidade. E pregadores que não pregam isso não são fiéis a vocês, pois a palavra de Deus diz isso. E a série sobre o paraíso foi gloriosa. Ela me levou a níveis. Esta é apavorante. O que nós precisamos mais e muito mais é um senso de medo de Deus em nossas assembleias. O choro e o luto há muito tempo sumiram das igrejas dos Estados Unidos da América. O temor de Deus, o tremor. Pois por muito nós perdemos a doutrina do inferno em nosso país. Deus é amor, e Ele é. Nós temos a teologia desequilibrada hoje em dia. O terceiro item que eu gostaria de dizer sobre o inferno é a sua conveniência. Nós achamos que é muito severa?
Nós podemos achar, nós iremos pensar que ela é muito severa se nós somos muito antropocêntricos em nossos pensamentos. Eu estava pensando que eu amo missões. E eu desejo, meu coração e alma, é de eventualmente estar nos campos de missões estrangeiras permanentemente. Eu amo ler as biografias de missionários, mas eu olho em volta hoje e vejo muitos poucos em nossas gerações que estão dispostos àquilo que eles fizeram nos dias de Adoniran Judson, ou William Carey ou Hudson Taylor, que estão dispostos a partir para terras estrangeiras. Você sabe por quê? Porque eles não podiam suportar que em meio aos pagãos a glória de Deus não seria exaltada. Eles não podiam dormir à noite. Carey ficava durante horas trabalhando em sapatos e observando mapas, pensando sobre os pagãos que estavam passando para a eternidade, sem conhecimento de Cristo, sem conhecimento do Evangelho. Eles queriam que Deus fosse glorificado em todas as nações. O que acontece nos Estados Unidos hoje em dia? Rapazes e moças fogem do campo missionário. Vocês sabem disso, vocês estudaram o número nas convenções batistas do Sul, vocês sabem disso. A maioria fica no campo missionário estrangeiro por um trimestre. Eles voltam para casa e está tudo acabado. Vocês sabem por quê? Porque a glória de Deus não é a coisa principal. O conforto deles é, e nós vivemos uma geração que vocês conhecem, em que a glória de Deus não é a preocupação principal. Nós dirigimos em nossas rodovias abaixo. A glória de Deus é a maior realidade em todo o universo. Dirigindo nas rodovias onde está Deus, onde Ele está nos outdoors, onde Ele está no rádio, onde Ele está na televisão, onde Ele está. A glória de Deus não importa mais, mas o inferno nos acorda para isso. O inferno fita a mentalidade humanística diretamente nos olhos. E como já disseram, é como uma garra brutal que rasga através dos tecidos de nosso pensamento humanista. É exatamente isso. Nós precisamos ouvir isso e mais ainda. A doutrina do inferno nos mostra que a nossa visão de pecado nossa visão de pecado eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas nós podemos pensar. Uma das mulheres de nossa igreja teve sua bolsa roubada. Nós trazemos as pessoas das ruas para almoçar em nossa igreja, prostitutas viciadas em crack. Um deles roubou a bolsa da minha esposa. Nós olhamos para isso e nossa mentalidade hoje é: olha o que eles fizeram para a Ruby. Nós chegamos ao ponto em nossa geração onde a autoestima, a importância do homem, a felicidade do homem, existe uma visão tão egocêntrica, tão humanista. O plano horizontal é onde nós vemos o pecado. Nós tendemos a esquecer que quando pecamos, quando a lei de Deus diz não roubarás, não é ultimamente você a quem eu violo quando eu peco contra você. Foi Deus quem deu essa lei, é a lei dele que é quebrada. Você se lembra como José disse: não, como posso eu cometer tal pecado contra Potifar? Como posso eu pecar? Quando a esposa de Potifar estava tentando seduzi-lo, como posso eu cometer esse pecado perante Deus? No Salmo 51, Davi não estava preeminentemente se desculpando pelo fato de que ele matou Urias ou cometeu adultério com Batseba. Ele olhou para Deus e disse: Deus, perante a ti eu pequei.
A doutrina do inferno é um alerta para nós. Que nosso pecado não é, no final das contas, uns contra os outros. É principalmente contra Deus, e a doutrina do inferno nos acorda para o fato de que nós temos transformado Deus em uma pequena imagem centrada no homem também. Nós vemos Deus primariamente, muitas vezes, pelo que Ele pode fazer por nós. Deus está lá meramente para responder às minhas orações. Deus está lá meramente para cuidar dos meus problemas. Deus está lá meramente para me ajudar com as minhas dificuldades financeiras. Meramente lá para curar o meu casamento. Meramente lá para cuidar de mim. Ele é como nós o tornamos em um tipo de Papai Noel celestial, que ao nossa cena chamado faz o que pedirmos a Ele. Recentemente eu recebi um e-mail de uma mulher. Você poderia orar por mim? Eu não sinto que recebi todas as riquezas que eu acho que eu deveria receber por me tornar cristã. Essa é a mentalidade hoje. É aqui que nós aparecemos com um Deus que é todo voltado para a nossa saúde, nosso bem-estar, nossa prosperidade. Mas novamente a doutrina do inferno pula em nossas faces. Ela alcança os extremos de nossas consciências. Ela coloca um sussurro perturbador que existe um Deus que nós não podemos manipular. Existe um Deus que nós não podemos minimizar. Existe um Deus que é santo. Existe um Deus que é poderoso. Existe um Deus que irá perfeitamente julgar o pecado. Existe um Deus que é apavorante. Existe um Deus com quem não se deve brincar. E Ele é o ser preeminente do universo. Não é tudo sobre mim. Sim, eu posso buscar a Deus para prover a minha refeição diária. Mas quer eu coma, quer beba, isso deve ser feito para a glória dEle. A glória dEle. A coisa que Deus mais valoriza é a sua glória. Não a minha, a dEle. Essa é uma doutrina que nos ajuda a entender que somos pequenos, que Ele é grande. Você começa a perceber que o pecado é satisfatório, satisfatoriamente ligado ao inferno. Quando olho para o pecado e o vejo como algo relativamente pequeno, e olho para a eternidade do inferno, parece haver uma vasta diferença entre eles. Spurgeon disse que quando aqueles que caem na cova do inferno, eles verão todas as coisas, acima de todas as coisas, para sempre, para sempre. Acima de cada porta, se lá houver tais coisas, acima de cada corrente estará escrito, para sempre. Há total desespero. Mas o pecado é algo tão pequeno. Quero dizer, se eu pecar durante 70 anos da minha vida aqui, como Deus pode me atormentar para sempre no inferno? Não parece que há uma desproporção lidar com o pecado aqui? Mas nem mesmo uma vez nós percebemos contra quem nós pecamos e quem é o Deus contra quem nós pecamos. O que Ele é? Você sabe uma coisa, é uma coisa. Se nós esmagarmos uma formiga vermelha ou se esmagarmos um mosquito. Mas é outra coisa completamente diferente se você se encontrar seu filho no quintal e ao invés de pisando em formigas, ele está mutilando gatos vivos e os mutilando no seu quintal. Você provavelmente iria responder de maneira diferente. Vocês sabem por quê? Porque vocês dão maior significância para um gato. Existe um maior valor em sua estima, e seria diferente se vocês vissem alguém brutalmente assassinando uma criança. Em sua própria estima, o pecado seria muito maior, pois a pessoa contra quem o pecado é realizado tem maior valor. Mas como você mede o pecado que é cometido contra um infinitamente santo Deus? Até mesmo o menor pecado realizado contra o infinitamente santo Deus é infinito, infinitamente perverso. Quando ouvimos para sempre,
para sempre.